Vene Casagrande, Pois a não. pergunta que falaram agora, porque deixou no ar, Flavinho, Oi. e eu queria perguntar aí, se você me permite, Claro. pode recorrer, você já tem, vão recorrer, não vão recorrer, porque o Michel Acef falou ali que respeita, mas o que é agora? Não, o Flamengo vai recorrer, o Flamengo entende que tem essa possibilidade, a justiça permite isso, o Flamengo vai recorrer, até porque a Procuradoria também vai recorrer. Então, assim, os dois lados não estão satisfeitos com a decisão. Lembrando, essa suspensão de 12 jogos, Luísa, isso precisa ser dito. Por enquanto, só vale para competições organizadas pela CBF. Isso quer dizer que, pela Libertadores, o Bruno Henrique está liberado para jogar. Então ele só vai cumprir esses 12 jogos no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil o Flamengo está eliminado. Então no próximo dia 18 ele pode entrar em campo normalmente. E o Bruno Henrique também pode treinar normalmente com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu, porque tem muito torcedor me questionando isso, se durante a suspensão ele pode entrar no CT do Flamengo. Está liberado normalmente. Flavinho Vinick, beijo pra você! Beijo, Isabelle Benito. Tartazinho! Boa tarde. Manda beijo pro Dudu! Meu filhote! Beijo, Dudu. Saudações, tricolor. Saudações tricolores. Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Ô, Venê, só esclarecer uma coisa aqui pra gente já falar de seleção brasileira da vitória de ontem. O Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, o BH, nos próximos jogos, então? Ele Sim. pode jogar até ser julgado o recurso no pleno do STJD. É isso? Então, no próximo jogo contra o Juventude, fora de casa, o Bruno Henrique tá dentro, então? Não, por enquanto não, porque o Flamengo ainda não recorreu, o Flamengo ainda não deu entrada no efeito suspensivo. Para o Flamengo dar entrada no efeito suspensivo, tem que esperar sair a publicação normal, após o julgamento. Então, nesse momento, 1h04 da tarde dessa sexta-feira, o Bruno Henrique está suspenso. Ele não pode jogar. Mas daqui até o jogo contra o Juventude, o jogo é só no dia 14. Muita coisa vai acontecer. O Flamengo até lá provavelmente já recorreu, o Flamengo até lá já pediu efeito suspensivo, mas aí vai depender se o STJD vai liberar, vai conceder esse efeito suspensivo. Então seria leviano da minha parte eu cravar aqui, ó, dia 14, o Bruno Henrique vai poder jogar. É melhor a gente falar do que está acontecendo nesse momento. E nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele pode jogar. Mas, Venê, será que isso não pode mudar na Libertadores? Pode. Se o STJD entrar em contato com a Conmebol e pedir para essa suspensão também ser colocada, digamos assim, para competições internacionais. Isso até o momento não aconteceu. Tá esclarecido, a gente aguarda então cenas do próximo capítulo dessa novela do Bruno Henrique. Vamos falar de seleção brasileira. Brasil venceu o Chile por 3-0 no Maracanã pelas eliminatórias da Copa. Esse provavelmente, né, o último jogo do Brasil em casa antes do Mundial do ano que vem. Teve show do Luiz Henrique, teve show da Ivete Sangalo, do Paquetá. E vamos ver o VT que eu fiz. Eu tava lá, eu fiz e agora eu mostro a reportagem. É versatilidade. Rapaz, o cara bate o escanteio e vai pra área, cabeceia. Fiz a reportagem, já tô aqui. Vamos conferir então como foi o jogo. É isso aí, galera. Fala, Coringa. Não é sempre que eles têm a oportunidade de ver a seleção no Maracanã. Com certeza, não quis perder essa chance. Primeira vez também do meu filho aqui no Maracanã, ele nunca teve essa oportunidade. O Estevão é esse moleque prodígio que, graças a Deus, nós temos, e hoje fiquei muito feliz por ele, porque eu sei que ele estava meio ansioso para fazer segundo no Chelsea, acabou não saindo no Chelsea, saiu na seleção brasileira. Completa de Deus na minha vida, porque foi ele quem escutou meu choro, quem viu meu medo, né, meu, da minha esposa, e hoje poder estar aliviado novamente, poder ter vencido com a minha verdade, que eu sempre defendi, é muito gratificante para mim retomar a minha imagem de volta. O time jogou bem, bom jogo, futebol, jogamos um futebol com intensidade, com bom ritmo, com boa defesa, com boa pressão. Então eu acho que os torcedores estão como nós muito contentes por o jogo da equipe. Se o jogo servia para Carlo Ancelotti observar possíveis convocados para a Copa do ano que vem, um jogador que voltava à seleção ganhou pontos com o técnico italiano esta noite, Luiz Henrique. Tenho que trabalhar muito mais ainda, ser quem eu sou, jogar o meu futebol em humildade, com o meu trabalho, para que eu possa carimbar a minha vaga na Copa do Mundo. Luiz Henrique tem um talento extraordinário nesse sentido, muito
forte fisicamente, fantástico nel gioco de uno contra uno, ha cambiado o jogo con a súa frescura, estaba fresco físicamente. Es claro que un jugador con ese talento, cuando está fresco y los otros cansados, cambia el partido. Él lo cambió muy bien. Es es muy bueno para el equipo nacional ter esos tipos de jogadores. Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de R$60 mil. É de complicado a gente avaliar assim essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando fala em banido do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar. 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso porque não era uma das penas. Forte, a pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo que... Mas aí para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... né? Enfim, mas não era a pena máxima. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo. Dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não, se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador, quando você escuta um caso desses, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou, mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, antes do Tartar comentar, eu só posso trazer só mais uma informação que eu acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, e aí, Tartar, como é que você vê esse caso? Assim, você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição, tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de dúvida. Os indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão, e está aí sendo julgado, né, a justiça está tentando fazer a justiça, né, a parte que lhe cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né, não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também, que a gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão, muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações, alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos, mas
foi uma mudança que houve dentro do futebol, e isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Tá bom por aí, né? Mas tem que dar um exemplo, senão virar bagunça também. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no SBT Esportes e tomar aquela água. Daqui a pouco eu tô de volta com Benê e com Tatá. Segura aí. Passando uma informação triste, porque o Caio Jorge foi cortado. A gente falou que o Andrés Pereira foi convocado para o lugar dele. Uma lesão muscular, um atacante que estava aí no auge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, brilhando no Cruzeiro. E agora tem esse problema. Sabe quanto tempo a lesão, Vinícius? Não, fica parado, mas lesão muscular tira o cara aí do ritmo, tira o cara da atividade dele. A gente sempre lamenta quando o jogador se machuca, ainda mais quando está vivendo um grande momento. Reta final do SBT Esportes Rio. Tem um abraço aí, Benê, pra mandar? Eu tenho um abraço para mandar para toda a nossa audiência aí durante a semana, que foi uma audiência super qualificada, grande também, enorme. Obrigado a todo mundo. Valeu, galera. Tamo junto. Tá. Fala, nação rubro-negra. Hoje trago notícias para vocês, e é sobre um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, Jorge de Arrascaeta, que mais uma vez brilhou com a camisa da seleção uruguaia e chamou a atenção de diversos clubes do futebol mundial. O meia mostrou toda a sua qualidade, inteligência dentro de campo e a precisão nas jogadas que o consagraram como um dos principais jogadores da América do Sul nos últimos anos, mas a grande preocupação é que a situação contratual dele com o Flamengo ainda segue indefinida. Arrascaeta tem vínculo com o clube, mas ainda não houve um acordo para renovação. Com isso, cresce a possibilidade de uma saída inesperada. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o próprio jogador já procurou a diretoria rubro-negra para discutir a extensão do contrato e demonstrou a sua vontade de permanecer no Flamengo, que é onde ele conquistou os maiores títulos da carreira, e também onde se sente em casa, mas até agora não recebeu uma resposta oficial. Essa indefinição começa a gerar especulações tanto no mercado brasileiro quanto no cenário internacional, já que clubes do exterior observam com bastante atenção a situação do camisa 14 e podem fazer propostas assim que surgir a oportunidade, principalmente se houver rescisão. O que chama a atenção é que Arrascaeta não esconde de ninguém o carinho e o desejo de continuar no Flamengo, mas a demora da diretoria em dar um retorno pode abrir espaço para outros interessados se aproximarem. Hoje, ele é peça fundamental no elenco e dificilmente o time conseguiria encontrar no mercado alguém com a mesma qualidade técnica e a mesma identificação com a torcida. É por isso que a renovação se tornou uma prioridade para muitos dentro do clube, já que perder Arrascaeta nesse momento seria um duro golpe para o projeto esportivo do Mengão. A torcida também se manifesta nas redes sociais pedindo que a diretoria não perca tempo e garanta logo a permanência do uruguaio, pois todo mundo sabe que ele é um dos pilares da equipe. Enquanto isso, o jogador segue focado nos compromissos com o Flamengo e também com a seleção uruguaia, mas a novela da renovação ainda está em aberto, e promete mexer bastante com os bastidores do futebol nos próximos dias.